O politicamente correto é gente leniente com os desvios, com o desleixo, com a falta de fervor no trabalho e assim por diante. Ser contra a exploração do xisto betuminoso que dá empregos, que é o poderio americano, que é a liberdade. Né? É isso que ele está falando. Ele não está falando que marxismo politicamente correto, ele nem sabe. Então, o Lakoff decifrou isso. E nós vamos lá, não, mas que é isso? É regressão. Como é que... Aí o pessoal vai para a rua, como é que eles ficam falando, vai para Cuba, nos chamando de comunista? Não existe mais, Cuba está mudando e não existe mais comunismo. Por que esse negócio anticomunista? É a linguagem antiga para uma outra visão moral do mundo punitivo que eles estão usando. É isso. E nós estamos dançando por enquanto. Agora, o negócio do Pablo, eu acho que tem um defeito, que ele diz, não, nós temos que responder com empatia, compreensão, solidariedade, com valores morais de solidariedade. Então, aí tudo bem. Mas só que esses valores morais de solidariedade, empatia e estão se traduzindo num código penal muito severo também. A cada crime hediondo você aumenta um pouco o CRAM. Você dá uma saída para essa conversa? Pois, olha, tem a solução indígena, mas não tem saída, não é que o Pablo, que foi me orientando, que eu gosto muito, ele diz, não, ele também vê, não dá para voltar ao vocabulário antigo, porque eles estão ganhando, enquanto isso eles vão sempre ganhar, sim. Ele diz, nós temos que redobrar a aposta deles e também moralizar, no bom sentido, e tentar a conexão moral com causas sociais. Aí já é wishful thinking. Traduzir compreensão com a mãe solteira, assim por diante, ou com o menor em conflito com a lei. Veja só, o jovem adulto em conflito com a lei. Os caras querem lá, baixa a lei, põe na penitenciária. Nós queremos que isso não aconteça, porque nós compreendemos, por mais hediondo que tenha sido o crime, é um menor que tem que ser tutelado, protegido, compreendido, reeducado, enfim, e assim por diante. Bom, que é a resposta moral. É o mesmo vocabulário. Agora, o Pablo está sugerindo o seguinte, nós temos que, ao reconhecer que o embate é esse, tentar vincular isso aos tópicos clássicos do progresso social, da luta operária, trabalhadores e assim por diante. Portanto, uma iniciativa, digamos, não capitalista, anticapitalista de progresso. Eu não vejo. Eu não acho que não, porque o outro polo já está inteiramente colonizado. Existe uma coisa que a Maria Lúcia Caram identificou no fim dos anos 90, num artigo fabuloso, clássico. Ela foi juíza de direito, já aposentada, ela chamou esquerda punitiva. Aí ela matou a charada. Eu posso dizer que o meu capítulo final, entre outras coisas, nada mais é do que uma amplificação, ou o livro todo, nada mais é do que uma amplificação desse argumento que ela começou a perceber, ela e uma outra moça chamada Helena Sindri. Que a irmã do Andrezinho escreveu como é que os direitos humanos embarcaram no Brasil pelo esse viés punitivo. Porque o que a Helena Caram, estilizando um pouquinho o argumento dela, a Maria Lúcia Caram está dizendo, ela é mais ou menos o seguinte, a esquerda, no momento em que o seu horizonte de transformação desapareceu, em vez de reinventar outro, que ela fez? Ela recuou e tentou conter dentro do ordenamento jurídico todas as formas de desvio ou de opressão. E aumentou o grau de punitivismo. Ela quer simplesmente, inclusive a justiça de transição, punir os responsáveis pelas graves violações dos direitos humanos. No livro, meu argumento é mais ou menos o seguinte, o que é a experiência histórica numa época de expectativas decrescentes, que é o substituto de emergência. Uma coisa. Significa assim, política, nesse momento, né, política nessa era histórica, em que se encerrou a compreensão da história como um processo ascendente, ela é necessariamente gestionária e punitiva, e policial. Bom, então, qual é a diferença? É que se você tem um governo do campo popular, democrático popular, você vai ter uma polícia
e bate menos. Não é verdade, nem isso é verdade. Nem isso é verdade. Para a melhor gestão das populações vulneráveis, é isso. E uma espécie de fusão entre o social e o penal. Então, o campo democrático popular apoia os UPPs. O PP é um programa suprapartidário. E o PP, o que é o PP? Fora os lugares comuns, triviais, é simplesmente o reconhecimento e a admissão por esse campo democrático popular que a polícia, ou o poder de polícia, ou a gestão armada das questões sociais, isto é, que a polícia é um agente de transformação social. E que, portanto, o campo social é objeto, alvo de uma gestão armada. Bom, aí, isso não está no livro, mas está em umas entrevistas do livro, está por aí. Mas é que está a cereja nesse bolo tudo. Preste atenção. Programas sociais, nós enumeramos aqui, que são sucessos mundiais, e tem no mundo inteiro. E começa nos Estados Unidos, e a recomendação do Banco Mundial, eles têm um vocabulário básico que não varia. Não varia. O destinatário desses programas de desfocalizados, transferência humanitária, chama-se alvo. Em inglês é target. Esses programas são de targeting. Ora, você pode demonstrar, conceitualmente, nas literaturas, que o simples fato de visar, mirar, apontar, ter um alvo, é um ato de violência, é uma ameaça. Então, o público-alvo das políticas sociais nas comunidades cariocas tem que ser geridos por polícia, que fazem trabalho social. Então, o policial é para fazer tudo. Ele é treinado, né? Claro, faz tudo um fio pela mão, mas ele é treinado para ser médico, assistente social, aconselheiro de pequenos empreendimentos de negócio, assim, ele está lá para isso. E depois, aí chegando as outras instituições de disciplinamento no sentido de economia formal daquelas comunidades, entregues ao combate ao comércio, ao mercado selvagem das substâncias ilícitas. Então, já está a conexão moral com o programa social, já está sendo feita, a gestão desse programa social. Então, tem uma peça, mesmo num programa que, em princípio, para aliviar o sofrimento social com sua família, ele tem um lado punitivo, porque é uma transferência monetária condicionada. Se você não cumprir aquelas condições, você será punido, não tem como. Riscado do programa. É isso. Isso foi inventado pelos americanos nos anos 70. Então, o welfare nos Estados Unidos é isso. Na Inglaterra é isso. O cara vai lá, na questão do seguro-desemprego, você vai controlar o que você está fazendo. Se você está bebendo, se está fumando, se está na droga, você corta. Não tem como. Então você tem uma gestão punitiva de populações vulneráveis, cada vez mais vulneráveis, porque cada vez mais o capitalismo está expulsando gente do processo econômico, produtivo, de consumo, não tem como. Então é isso. Com algum sucesso, nessas circunstâncias, o nosso ciclo aqui cumpriu o seu papel e até o cobertor importar. O cobertor importar começa a agradecimento deles. Até não sei qual é o arranjo que vai sair daí. Vai sair um arranjo. É isso. Fugir dos ovos é isso aí. Faz parte dessas políticas também dos nossos editais, dos nossos fomentos, é isso. É para a gente fazer o quê? Fazer trabalho na periferia, dar cultura para a moçada, ocupar. Por isso que um dos principais ministros da era Lula foi o Juca Ferreira. A política social pública, quem se vai fazer na prefeitura não é ele, não. O resto trata de carimbar papel para passar para o mundo. Na verdade é ele, mais os mandatos dos vereadores, mais as ONGs e as corporações. O que eles fazem? Eles governam. O resto são negócios. O prefeito vai carimbar, faça para cá. E aí, no caso dos reality shows, que você também menciona no livro, a lógica de punir, escolher alguém para punir, também se repõe. Totalmente. Aí leia o livro, pelo amor de Deus, leia o livro maravilhoso da Silvina.
rituais de sofrimento. É exatamente, ela não usa esse vocabulário, mas ela percebeu que é isso. Então, onde é que começa? Veja só, por isso que o papo tem limites do raciocínio, que é fazer a conexão entre a visão moral nossa, que é de empatia, compreensão, solidariedade, fraternidade, assim por diante, não punir, com a questão social, no sentido clássico, o mundo do trabalho. Porque no mundo do trabalho é onde isso está se dando. E a Silvinha redescobriu esse mundo do trabalho, que é atroz, um laboratório de crueldade social, no reality show que expõe isso. O reality show não é um concurso, não é uma fantasia, não é uma ficção. É a realização, é mostrar como o mundo do trabalho está funcionando. Ele funciona nessa base da punição. O que é? Qual é o paredão? O que é? É um processo de... Qual é a base do mundo do trabalho? Seleção e eliminação. Tem que selecionar uns e eliminar outros. Você não sabe se é primeiro ele é feito para eliminar ou é feito para selecionar. As duas coisas. Olha, selecionar e eliminar, isso que é o horror. Está lá no livro dela, tem por todas as letras. Isso era assim que funcionava. Não estou dizendo que seja a mesma coisa, no período histórico. Campo de concentração nazi. Ele funcionava como? Tinha os funcionários, que eram os próprios prisioneiros, que eram os comandos especiais, como eles chamavam, encarregados de fazer a seleção de quem entra e quem sai, sabendo que eles faziam essa seleção, seriam os últimos a serem mortos na hora do campo ser fechado. Então, o mundo do trabalho, o reality show é isso, ele está mostrando, olha, moçada, vocês querem trabalhar, não querem? Vocês precisam de salário, sem dinheiro, sem salário, ninguém vive. Então, é assim, olha, a gente vai selecionar alguns e eliminar o resto. E aí isso é a grande sacada disso. Esse processo de seleção e eliminação, ele é totalmente sem lógica, arbitrário. Não tem meritocracia. Tanto é que a gente designa esse povão conservador que está nos vendo na televisão, que é com essa aí que a gente vai entrar. Então você não sabe, aí o que faz as pessoas? Tudo a Silvinha. O que fazem os caras, os BBBs da hora? Vão lá. Eles não sabem o que fazer para manter o emprego e serem selecionados e não serem eliminados. Eles não sabem se estão beijando na hora certa, se estão trepando na hora certa, se estão caluniando na hora certa, se estão fazendo aquilo. Porque no campo de concentração mudavam as regras, não tinha regra, então você não sabia se aquilo que você estava fazendo te condenava imediatamente ao fundo crematório e você ia demorar 2, 3 meses para chegar lá. É exatamente isso que está acontecendo. Agora, como é que você vai desmontar essa polarização recorrendo ao mundo do trabalho, onde ela já está? Trata-se de punir, eliminar ou selecionar os que vão punir ou serão punidos mais adiante. Não tem perdão para ninguém. Uma outra coisa interessante que vai nessa direção, leiam, eu me dei conta disso, como eu não frequento ninguém, estou em rede, não tenho Facebook, porra nenhuma, não sei, eu sempre por ouvir dizer, tenho que correr atrás de artigos. Novamente na Piauí, que eu não lembro que eu não Novamente na Piauí, uma transcrição de um artigo de um americano muito bom. Até as conclusões dele são boas, não interessa. Sobre esse linchamento em rede social. Vocês lembram? Uns 3, 4 números atrás. Vou resumir. Não é essa a conclusão que ele tira, é a conclusão que eu tive. Ele começa pela história de um caso, uma executivo de alto nível, numa, não sei se é agência publicitária ou de agência de recrutamento de recursos humanos, qualquer coisa assim, mas enfim, branca, loira, bem-sucedida, executiva, bacana, elegante, tudo politicamente correto, tem artistas na escola de Frankfurt, qualquer coisa assim. Ela sempre diabo essa celular. Ela está embarcando para um holiday de 10 dias na África do Sul. E mandando mensaginha, postando para todos os seus amiguinhos, admiradores, seguidores. Aí entra no avião, antes de mandar desligar tudo, ela faz uma última postagem. Então amigo, fulano, estou indo para a África do Sul, tem esse problema e tal. AIDS, não sei mais. Mas ainda bem que eu sou branquinha. Ponto. Postou. Levantou o voo. 11 horas depois ela baixa na cidade do carro. Aí indo pegar a bagagem, abre para ver os amiguinhos. Ela tinha sido já linchada por, não sei a cifra direito, mas põe aí 100 mil internautas. Tinha sido pulverizada. Quantos quiseram que ela morresse?
câncer, que ela comesse merda, não está escrito como racista, gente de esquerda, o outro polo, da empatia e solidariedade. Bom, e junto, aí ela viu aquilo e tinha um e-mail especial para aquela da chefe. Você está demitido. Bom, aí ele começa, para chegar à conclusão dele, aí vai entrar em narcisismo, ressentimento, psicologia, visibilidade, aí é bobagem. Mas ele começa a contar, relatar vários casos, episódios, tudo muito bem feito. Aí eu reparei o negócio, pô, mas isso aqui é uma recorrência, parece sociologia de Durkheim. Todos esses casos tinham o ato falho, o deslize, o linchamento e um epílogo, demissão. Pô, mas estão selecionando o trabalho, pois estão eliminando e selecionando demissão. O cara vai ter que recomeçar a sua carreira num outro lugar, refazer os degraus, assim por diante. Então, é isso. É um critério, entre outros, para você se desfazer do seu corpo, da sua força de trabalho, com demissão. É incrível, mas você vê, Silvinho tinha matado aí. É seleção, eliminação. Termina em demissão. O cara deixar, demissão. Não dava, não posso ficar com uma pessoa desse jeito, politicamente incorreta, de um lado ou de outro, tanto faz. Tanto faz. Se fosse do outro polo, se ela tivesse feito alguma coisa a favor do aborto, ou cometer, não, mas aquele feto que eu nasci assim, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E tanto faz o cara de direita, de esquerda, a polarização é outra. Paulo, depois de junho a paz será total, tem uma parte que você disse que os coxinhas surgiram, né? E aí na definição que vem um pouquinho antes, no mesmo capítulo, você diz que insurgir é desfamiliarizar a coerência e é também contra a política. Nesse caso é o Holt. Estou glosando o Holt. Sim, é. E nesse caso, é uma contra a política? Eu acho. Os coxinhas, nós, os vermelhos, eles, do outro lado do polo, essa polarização, nós dois estamos de acordo, nós dois estamos de acordo. Essa política aí para nós não interessa. Acabou. Isso aí não é nada, isso é merda para nós, isso é lixo. Nós estamos instrumentalizando esses bundões do PSDB, mas para nós isso é lixo. Não somos contra. Nada. É totalmente antipolítico nesse sentido. Eles agora estão fazendo experiência, resolveram fazer marcha. O pobre coitado, ingênuo, aquele moleque. Chegou lá com petição, claro que o Cunha reuniu todo mundo, assim, eles estão perdidos no espaço do Congresso, das conchavas, eles estão nada. Depois, se quiser fazer caminhão de som na Paulista, fazer manifestação, tudo bem, pode fazer, que para nós é volta aqui, por lá, mas uma hora a ficha vai cair, se eles se politizam de verdade, entre aspas, a ficha cai, não, vamos fazer outra coisa, vamos fazer já somos independentes, organizar, quem sabe eu vejo com um bispo aqui, mas esses bispos também fazem política, eles querem televisão, fazem acordos com o Lula, ou fazem acordos com enfim, também não é. Uma hora vai cair a ficha, então tem uma sublevação do povo evangélico, do povo coxinha. Eu acho que é isso, não tem. Então, de fato, estão rompendo com isso. Mas não chega a ser uma profanação. Não, mas num certo sentido sim, eu diria que sim. Veja só o que está acontecendo com a extrema-direita europeia. Eles vão até um ponto, estão ganhando, estão subindo nas eleições. Aí chega um certo momento, o pau está quebrando, por exemplo, o Front Nacional na França. Pai, filho e neto. Três correntes. O velho Jean-Marie, a Marine e a netinha, que eu esqueci o nome, que é sobrinha dela. O que é? Como eles estão chegando, como eles passaram a barreira dos 20%, a Marina quer o que? Respeitabilidade. Para chegar ao segundo turno e depois fazer uma composição com a turma do Sarkozy e governar. Essa é a meta dele. Já o velho disse, não podemos fazer isso. Para nós isso é a política carcomida. Isso é a política com a qual os nossos ancestrais nos anos 20 e 30 romperam, que é a política da burguesia liberal. Nós somos antiliberais, antiburgueses. Essa política não é a nossa. Nós não negociamos nada. E temos que radicalizar. A Marina já quer respeitabilidade. Não sei se isso... Bom, isso no Brasil não é.
Isso é, você tem 50 anos de caminhada na Europa. Mas tem um limiar, que quando eles atravessam, eles têm que transigir. Um pouco como a esquerda da França. Vai. Quando chega lá, negocia, aliança de paz, compra a governabilidade. Ela não está pensando em governabilidade, está governar sozinha. Mas ela quer chegar lá. E o mais interessante é dizer, claro que eu posso negociar com eles, esse é o argumento dela contra a velha guarda no Fundo Nacional. Porque a nossa pauta já é da direita tradicional. Xenofobia, anti-imigração, romper com a União Europeia, eles já estão pensando nisso, tudo isso. A nossa pauta é essa, já é deles. Só que eles não querem que a gente exerça a nossa propriedade sobre essa pauta, porque querem nos afastar, nos estigmatizar, banir como sendo fascistas, negacionistas do caos, coisa horrorosa. Mas eu acho que em junho apareceu isso, ninguém, assim como ninguém convocou o povo de esquerda minoritário, que foi, o máximo foi no dia 12, 13 de junho, aqui em São Paulo, que nós nos reunimos todos. O máximo chega a 13 mil pessoas, sendo um cavalístico, esquerda radical, anticapitalista em São Paulo, 11 milhões de pessoas, 13 mil pessoas na rua, com apoiadores simpáticos em casa, digamos que a gente chegue a 30, 40 mil, 50 mil. É o máximo. E ninguém convocou, nenhum partido. Eles também, do mesmo jeito. Vamos dizer, a mídia, eu não acredito nisso. Tem pesquisa aí, tem gente, de esquerda, trabalhando nisso. A mídia não convoca ninguém, eles não acreditam na mídia, não tem isso. O Bonner falou para o Jornal Nacional, isso não é a Veja, não é quem lê Veja, não. Tem 1 milhão de circulação, é muita pouca gente. Eles se autoconvocaram e foram, eles foram lá por conta própria. Isso é absolutamente novo. E quebraram o pau e bateram na gente por conta própria, ninguém mandou bater. Então, a confraternização deles com a PM não é porque vocês são salvadores da pátria, vocês são como nós. Legal, nós também, combate. Se tivesse um cacetete aqui, eu combatia. É isso. É isso que está aparecendo no Brasil. Não é um bando de lunáticos instrumentalizados pelos tucanos que querem ganhar, ou derrubar a Dilma agora, ou ganhar em 2018, assim, na moleza. Não acredito nisso. Tem coisa nova aí. E os tucanos têm o maior desprezo por eles. Eles estão lá no baseado, FHC, na China, viajando, para se juntar com esse pessoal que eles consideram primitivos. De jeito nenhum. Eles usam, claro. Mas lá o Aloysio já saltou 30 graus, permitiu o carro, saltou 30 pagador. As órbitas do partido estão abertas para todos os iniciativos. Essa Racaia. Mas esse Racaia não vai entrar. Imagina se vocês vão entrar no PSDB para você mandar, para virar cabo eleitoral de alta coxinha de Genópolis. Não. Por isso que o Alckmin despreza o grupo de Genópolis. Ele está entendendo. E essa descrição que o Christian faz da lógica do condomínio também não seria uma pista de entender quem são esses caras? Assim? Olha, fui eu que incentivei o Christian a fazer aquele livro, uns 10 anos atrás, ele fez um capítulo sobre o condomínio reto por conta dele, bacana, assim por diante. Eu falei, está gravado, tá, ele é um amigo e tal, não tem problema. Eu tenho desconfiança, não sei se essa lógica do condomínio descreve isso, porque ele vai pelo lado do narcisismo confinado. O confinamento gera violência, exclusão, assim por diante. Pode fazer parte. Eu acho, porque ele gostou da ideia, então ele está vendendo esse peixe, mas eu acho que a ideia melhor dele, a boa ideia dele, é claro que o condomínio, enfim, está lá no mostrar da civilização, esses paraísos artificiais que você cria e tal. É verdadeiro, mas não explica tudo. Eu acho que o mais interessante dele, do livro, eu recomendo o capítulo, que é o capítulo introdutório sobre isso, depois vai e volta, é a ideia de diagnóstico. É incrível. Eu acho que eu não tive tempo naquela mudança do livro de enfatizar a ideia disso, que é bom, que eu acho que é melhor do livro, que é a ideia de diagnóstico. A abertura do livro é magistral, é para dizer, olha, como é que todo mundo, como é que
se faz o que é uma racionalidade diagnóstica. Não é só a medicina, é tudo você tem um diagnóstico. É uma racionalidade específica que você define o que o cara é. A partir da doença ou não, da queixa, da descrição, da narrativa do sofrimento. Então, você tem um diagnóstico. E esse diagnóstico vai para tudo. Tem uma ampla gama, vai desde saúde mental, saúde pública, até diagnóstico de conjuntura política e econômica. E essa racionalidade diagnóstica, na minha interpretação, como eu aproveito o achado, a crítica, a disseminação dessa diagnóstica, da qual faz parte tanto os manuais lá do diagnóstico dos americanos, estatísticos, os mental disease, assim por diante, ela é um processo de seleção e eliminação. Se você tem um mau diagnóstico, você está ferrado. Então, todo mundo está diagnosticando todo mundo. E ele acertou, um dos artigos dele, já não está no livro, mas ele acertou em cheio, polemizando com o cara lá, acho que é um Constantino, um Mentecapto da Veja, eu acho. E que ele demonstra a incongruência do cara que começou a fazer diagnósticos clínicos da esquerda, como esquerda como doença mental. Quem é de esquerda hoje só pode dizer doença mental, degenerescência, assim, portanto, necessita de um tratamento. A mesma coisa dos evangélicos, o homossexual, o homoerótico é uma doença que tem que ser tratada. É a mesma lógica da polarização americana. Aí, bom, o Cristiano rebate. Então, ele não percebeu que era o argumento dele. Quando esse Mentecapto diz que faz uma análise psicológica e a esquerda como um desvio, como uma degenerescência psicológica, ele está fazendo um diagnóstico, está fazendo uma seleção. Quem merece apanhar e quem é fora. Quem vai ser eliminado e quem nós selecionamos. É isso. Então, é a racionalidade diagnóstica dele em pleno funcionamento. Ele não viu, mas ele fez. O artigo dele é muito bom. Vai lá, acho que está. Não sei se onde é que saiu, se eu recebi. Está no blog da Boitempo, eu acho. Isso. Leia, que é muito bom o artigo dele. Essa eu acho que é o eixo do livro, é o bom eixo do livro. O condomínio está aí há muito tempo, então você imaginar o chefeito síndico pega. Todo mundo tem o seu síndico, como é que é, aí psicologias demais, enfim, eu disse o que pensava na leitura. Não é na lógica do condomínio, o síndico, que ele interpreta como psicanalítico, também tem uma lógica de reality show. Só que ele cita reality show, mas ele não leu a Silvia, então ele acha, ele pegou pela rama. Então, ele insiste, então a bicicleta tem que ser colocada aqui. Esse delírio regulamentar é o delírio da regulamentação do ritual sem sentido que a Silvia discutiu no reality show. Então, o condomínio, isso não está contemplado no livro. Ele não leu a Silvinha, leu e passou batido. São rituais de lógicas malucas, não tem como no mundo do trabalho. Por que a bicicleta tem que ficar aqui, do lado da escada, e a escada do lado da porta? Se você não põe a bicicleta do lado certo, você está eliminado do condomínio, você passa a ser persona não grata do condomínio, vai acumulando, é isso? Não é o gueto, a formação do gueto. É essa regulamentação doida. Aliás, eu falei para o Christian, usa o Robert, daqui a pouco eu me lembro, é um imigrado búlgaro que está nos Estados Unidos, que faz geopolítica, análise geopolítica, daqui a pouco eu me lembro o nome dessa obra. Ele tem um artigo, ele publicou um artigo no Nova Estudo no fim dos anos 90, examinando as cidades privadas da Califórnia, mais próximo, o condomínio, que é uma cidade que é um condomínio, cidade privada, você compra, loteia e forma uma cidade com prefeituras, mas não está, não é fora da lei, mas enfim, já tem filme mexicano sobre isso. E esse fulano, posso esquecer, é uma coisa importante, é establish, mas é inteligente. Ele começou, foi o primeiro, pelo menos que eu li, meados dos anos 90. Ele é o primeiro a estudar essas cidades californianas, a principal delas chama São Bernardino, tudo de aposentado, rico, milionário e tal. As regulamentações, isso ele comenta. Isso, o Cristian comenta como é que
na aldeia tal, as rosas têm que ser vermelha, amarela, azul, não pode, a velhinha não pode atravessar a rua aqui. Ele comenta esse delírio regulamentar. Isso, eu, como centro europeu, sei o que isso significa. Isso é fascismo, só que ele não explica por quê. Aí você começa a juntar os pontos e se lembra do delírio regulamentar no Terceiro Reich, que era um caos, é um mito que o Terceiro Reich funcionava com uma máquina perfeitamente azeitada, aquele negócio completo, prussiano, burocracia, que nada, era um caos total. Isso é ideia, isso é do Franz Neumann, que chama-se Behemoth. Só que esse caos, ele era gerido, um caos por uma massa de regulamentos inacreditável, totalmente, eram rituais que tinham que cumprir. Isso se acontece no campo de concentração. Você nunca sabia se estava infringindo uma regra ou não. Você ia consultar um SS, ele te matava porque você não podia se aproximar mais de 1 metro de um SS. Pronto. E de bom, isso aqui, essa regulamentação dessas cidades privadas, ou desses condomínios na Califórnia, para mim isso aqui vai acabar mal. Por isso, como isso é alimentado pelo medo que vem lá de baixo, do desemprego, nos anos 90, isso aí diz, título do artigo dele, porque a próxima onda será o fascismo. E é establishment, não escreve, não dá. Eu agora tenho que pegar o nome desse cara, voltando para casa e voltando. Tem que fazer isso assim, não pode deixar passar. Olha, daqui a pouco uma senhora vai telefonar para cá que ela teve o senhor mandou um e-mail, deve ver se não tem e-mail, se tinha acontecido. Já 5 horas que acabaram isso. Sim, não, podemos... Manda um e-mail dizendo está encerrando nesse momento. Manda mesmo isso? De fato, tem que ser só pior, por favor. Senão não estaria fazendo essas brincadeiras. Desculpa, uma pergunta eu gostaria de fazer. Por favor. Sobre das políticas democráticas do exterior, como você acabou de falar, os guetos. Porque as pessoas que estão morando na periferia se sentem um pouco meio retirado das políticas do governo, como assim eles têm medo das pessoas, como as polícias, ou também eles a maneira que eles a gente está vendo a eles, está vendo exatamente nas caras que tem uma opressão grande, mais ou menos sobre as políticas brasileiras. Olha, ainda anteontem eu participei de um debate com o movimento das Mães de Maio. Mães de Maio, não sei se você já ouviu falar, não sei há quanto tempo você está no Brasil. As Mães de Maio é um movimento de mães, irmãs, mulheres, cujos companheiros foram assassinados pela polícia em 10 dias, 4 ou 5 dias do mês de maio de 2006, quando houve um assim chamado levante do PCC, que é uma organização, digamos, um sindicato de ladrões, digamos assim, no bom sentido, não no sindicato do filme do Elia Kazan, porque eles se dizem ladrões. O ladrão é uma categoria social no mundo do crime. E é um sindicato, digamos assim, de proteção mútua. E como todos os sindicatos, ele tem seus problemas graves. Inclusive, as punições lá são de vida ou morte. Bom, opera nas cadeias, então, em princípio, porque não foi cumprido, não foi... Bom, agora vou ter que contar um pouco a história toda, senão para explicar a origem das Mães de Maio. Como não foi cumprido um acordo com o governo, as cadeias são geridas pelos próprios detentos. Se você não tem paz num presídio, é porque não houve acordo com os detentos, para que não levantem a cadeia. Então, um acordo não foi cumprido com o governo do Estado, que eles nunca jamais vão reconhecer isso. Um acordo não foi cumprido, ou então houve um levante, uma sublevação, no sentido de se punir agentes penitenciários, policiais militares, dentro e fora dos presídios, sobretudo fora dos presídios, fora do serviço, matando. O revide da polícia
não foi contra foi minoritariamente os membros dessa organização. Foi um revide contra a população negra, pobre, periférica, em São Paulo. E foi, portanto, foi uma retribuição, como se diz em inglês, retribution. Foi um revide, foi uma retaliação a esmo. Claro que todos os policiais conhecem os pedaços que eles estão incumbidos de policiar. Então, eles sabiam quem eles estavam matando, não tinha nada a ver. Eles mataram, até agora, apurado, 490 e tantos, em uma semana, em São Paulo, que foi muito mais do que 20 anos de ditadura no Brasil. As mães, irmãs, esposas, parentes, avós dessas vítimas, geralmente jovens, começaram a se organizar graças a uma dessas mães chamada Débora Maria da Silva, que foi de Santos, onde foi a maior repressão, foi lá, repressão não, retaliação, que é o nome exato, começou a se organizar e fundou um movimento, o Movimento das Mães de Maio, que no ano passado conseguiu instaurar uma comissão na Assembleia Legislativa de São Paulo, chamada Comissão da Verdade da Democracia, assim como teve uma Comissão da Verdade da Ditadura, dos crimes da democracia. Então, não vai dar em nada, para variar, como não deu a outra Comissão da Verdade. Mas, pelo menos, estão chamando a atenção, pedindo uma política de reparação para as vítimas desse revide e todas as demais, porque a democracia está matando mais do que a ditadura. Está matando mais do que a ditadura, porque não houve nenhum tipo de justiça, ninguém foi dar impune. Então, existe esse problema. A democracia, ou não é a democracia enquanto tal substantivo, nem regime democrático, é uma democracia que produz e multiplica chacinas na periferia. E essas chacinas são tanto mais possíveis, chacinas mesmo, para apavorar, para mostrar quem manda, você chega num boteco e metralha todo mundo, mesmo que tenha um ali que tem um problema com um policial, o que não pagou, um arrego, enfim. Essa possibilidade da chacina significa que essas populações que são penalizadas, castigadas, assim, isso é uma punição disciplinar. Ponha-se no seu lugar, quem manda, quem faz, quem esculacha, quem invade barraco, quem extorque, quem faz, somos nós. Não tem para que não haja dúvida para isso. Bom, por que isso? Tem 300 razões, é uma biblioteca escrita sobre isso, nem eu sou expert nisso. Mas uma das razões dessa guetoização, daí a força que teve, num determinado momento, o movimento Passe Livre, é o seguinte, porque essas populações não podem sair, não têm condições de sair de onde estão, por causa do transporte público, não podem sair, é isso. Isto é, elas estão confinadas porque elas não têm acesso ao restante da cidade. Eu tenho a impressão que você está falando um pouco disso. Elas não estão lá, elas não têm condições de encontrar outras classes sociais, outros espaços, outros lugares, encontrar outras pessoas, se deslocar e ver que elas estão morando numa cidade e que fazem parte de uma sociedade. Elas estão lá. E lá elas ficam concentradas nos seus bailes, funks, seus botecos, assim por diante, ou de vez em quando tem um céuzinho, que essas instalações culturais da prefeitura, ou uma ONG faz algum centro cultural, mas elas estão lá, confinadas. Então, uma espécie de prisão a céu aberto, estão confinadas, presos. Então, o apelo do MPL era dizer o seguinte, com transporte gratuito e público, as pessoas vão poder circular, e a circulação numa cidade é uma condição sine qua non de liberdade, e, portanto, de não ser chacinado, escapar disso. Porque as chacinas são sempre nos fins de semana, quando as pessoas se reúnem nos botecos. Passam e metralham. E eles estão nos botecos porque não tem para onde ir, não tem ou boteco ou ver televisão, ver a Rede Globo em casa, ou então ver filme ou videogame, não tem. Então é o espaço e o consumo, e vai da moradia para o trabalho, do trabalho volta e olhe lá, quando não é a pé, porque não tem dinheiro para o transporte. O MPL foi lá e alguma coisa conseguiu, alguma sementinha deve ter ficado agora que as coisas já passaram. Mas, digamos, a democracia no Brasil é isso, quer dizer,
Tem eleições, tem habeas corpus, tem advogados, tem imprensa livre, tudo bem. Ninguém está dizendo que é a mesma coisa. Mas estão matando a doidada, é uma coisa impressionante. É a 4ª população carcerária do mundo. Matou nos últimos 12 anos, quanto? A polícia matou 80 mil pessoas. Não tem termo de comparação. É claro que não estou dizendo que a democracia produz mortes. Eu estou dizendo que a democracia que saiu da ditadura e desenhada para a ditadura, foi um laboratório para planejar isso, montou um ordenamento jurídico-social em que essas coisas podem ocorrer com naturalidade. Esse que é o problema. Não tem como. Mas eu estava fazendo uma pesquisa sobre a última polícia que eles colocaram lá na periferia, seja OPP, coisa assim, mas OPP não seria exatamente um tipo de polícia que vai fazer a opressão em cima das faveladas, assim, era um tipo era assim, um tipo de polícia que está aqui com o conjunto da população para dar conselho, para dar aula e como eles podiam viver, mas democraticamente, mas virou, mas a gente, como eu não moro há muito tempo aqui no Brasil, mas eu não sei exatamente o que aconteceu por enquanto está virando assim, porque o começo, quando eu estava em Suíça, estava escutando um pouco disso, era uma política do governo para mostrar mais à população que o tempo passado que era muito a ditadura brasileira, os militares, que eles colocaram o UPP exatamente para ajudar exatamente essas pessoas das periferias a sair de outra maneira de democrática pura, a sessão que eles podiam equiparar o tempo perdido, o tempo antigo que tinha muito problema de ditadura, mas o PP era para fazer uma parceria com a comunidade sobre dar aula, como o PP exatamente era para viajar, estudar, ficou 5 anos ou 10 anos em outros países e vai voltar nas periferias que você está. Normalmente não é assim. Eles trocaram, por exemplo, se vocês vêm da periferia de Tiradentes, vocês vêm da periferia do sul, eles trocaram para não misturar, para conhecer, porque quando você conhece uma pessoa, você dá mais atenção a eles. Incluso agora eu penso que esse tipo de democracia, o Brasil tem que pensar sobre isso, porque normalmente o projeto não era isso. Não, o projeto é o seguinte. As comunidades cariocas conflagradas pela guerra às drogas e o conflito das organizações, das facções criminosas e assim por diante, tornavam a vida infernal, um despotismo absoluto. Como romper isso? Então, a UPP é a presença do Estado que não está lá. Então, você transforma todos os serviços públicos que um Estado deveria ser o provisor, em princípio não, pela definição do projeto da UPP, é prestado pelas polícias. Ora, você imagina a PM, a Polícia do Rio, habituada a esculachar, matar, esculhambar e fazer, passa a ser governante numa região. Bom, não deu certo. Obviamente não deu certo, mas em princípio era para fazer isso, para exercer todas as funções sanitárias, de aconselhamento, resolução de conflitos, litígios locais e tal, e fazer com que as facções se retraíssem e não andassem, pelo menos ostensivamente, armadas. Mas o comércio das substâncias ilícitas continuou, discretamente, mas continuou, e sem muito tiroteio, por causa dessa presença militar. Ora, você delegou a um aparato repressivo militarizado,
especializado nisso, o governo de populações. Bom, cedo ou tarde eles começaram a pisar na bola e começaram a se comportar como reais governantes daquela situação e entrar em acordo com as outras facções. É muito parecido, embora não... Dizem que a famosa sequência de um filme do Akira Kurosawa, chamado Sete Samurais, que vai justamente defender uma comunidade. Eles defendem a comunidade do assalto permanente. Toda a época de safra vinham os bandidos e saqueavam a aldeia. Eles contratam samurais para defendê-los. E os samurais ensinam eles a se defenderem. Aí termina o filme. Dizem que o Kurosawa tinha planejado fazer uma continuação, ou que ele filmou, mas resolveu cortar, em que os samurais ficam na aldeia e se tornam os novos governantes. E funcionam como governantes que extraem renda, extraem excedente de uma população, que eles governam e protegem da ameaça, que agora são eles. Foi o que aconteceu com o UPP. Eles estão protegendo a população deles mesmos. Depois entraram em acordo. Agora o negócio degenerou. Mas a básica é isso, é a compreensão de que você só pode gerir populações em estado de risco e vulnerabilidade se for uma gestão armada, porque a vulnerabilidade vem disso. E a tecnologia da polícia de proximidade, que é militar, é do Vietnã. Que você concentrava, para isolar dos Vietcong, você concentrava as populações em aldeias e fazia uma UPP, fechava as aldeias e governava. Era uma política de contra-insurgência que veio do Vietnã, no Helmets que se fazia. Não funcionou.